Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um tema, ressuscitando hoje a aliança. Irmãos, que texto bonito que nós vamos meditar hoje. O Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 12 ao 14. Convido você a abrir comigo, meditar. Você que está chegando agora, nós estamos meditando este lindo livro, 40 dias com Jesus ressuscitado. Nós meditamos 40 dias da quaresma. E nesses 40 dias com Jesus ressuscitado, Ele tem ressuscitado em nós vários temas importantes para a nossa vida. E quão feliz eu estou de ter este estudo e os irmãos estarem compartilhando, comentando. Nos ajuda no canal e ajuda principalmente, irmãos, o intuito é evangelização. O intuito é que cada um conheça e busque cada vez mais ao Senhor. E hoje, nesse tema maravilhoso de uma aliança com Deus, eu convido você a abrir comigo o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Diz assim: Eu vos asseguro, quem crer em mim fará as obras que eu faço, inclusive outras maiores, porque eu vou ao Pai. O que pedires em meu nome, eu vos farei, para que pelo Filho se manifeste a glória do Pai. Se pedis algo em meu nome, eu farei. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quão lindo é esse texto para nós. E aqui eu quero ler realmente o que o autor desse livro trouxe, porque é marcante os testemunhos e o que ele traz para nós. Identificamos a respeito de Jesus para com o Pai, que deixa claro que as obras que ele faz não são suas, mas proveniente dele. Por isso que os fariseus diziam que ninguém pode fazer a obra que Jesus faz se não estiver com o Pai, porque o Pai é dono das obras. Todo o poder que Jesus tinha vinha da aliança que ele tinha com o Pai. Então aqui, irmãos, o autor ele traz: os fariseus reconheciam que os milagres que Jesus fazia, os prodígios que Jesus fazia, não era dele, mas tinha que ser do Pai, porque só o Pai é dono das obras, só o Pai tem o poder de fazer tudo o que Jesus fazia. Então aqui, se eles reconhecessem realmente tudo que Jesus fazia, eles reconheciam que Jesus era Deus. Então aqui, irmãos, para nós vemos a importância aqui desta aliança que Deus, Jesus e Deus tinham. Ele traz para nós esse contexto. Nesse texto de hoje, Jesus faz uma proposta. Se fizermos uma aliança com Ele, porém uma aliança de verdade, prometemos-nos 4 coisas. Então aqui ele vai trazer para nós, se nós fizermos uma aliança com Deus, hoje, eu vou trazer aqui, se nós fizermos uma aliança com Jesus, ele nos promete 4 coisas. Farão as mesmas obras que eu fiz, um tema. Farão as obras maiores que aquela que eu fiz, segundo. Tudo aquilo que pedires em meu nome, terceiro, eu farei para glorificar o meu Pai. E tudo que pedires diante de mim, eu farei. Mas o segredo de obter tudo isso é fazer uma aliança. Entre líderes católicos existe um tema um tema chato que gera polêmica, divergências de opiniões, por exemplo, o assunto da bebida. Biblicamente não vamos achar nenhum versículo que condene o uso da bebida ou que diga que beber é pecado. Pelo contrário, no contexto histórico, que era bem diferente do nosso atual, beber fazia parte de muitas coisas, inclusive no âmbito religioso. Esse assunto aparece cerca de 27 vezes na Bíblia. A recomendação bíblica e da igreja é o autocontrole, a moderação, evitar excessos, etc. Claro que esse trabalho na recuperação, ele fala aqui da sua experiência e do seu testemunho. Claro, eu tenho um trabalho de recuperação com dependentes. Ele tem uma fazenda de dependentes químicos. Então lá, ele mesmo, nas suas pregações, ele fala que já passou mais de 1000 homens dependentes químicos. Então ele vai trazer isso para nós como
um parâmetro para nós. E com famílias, há tanto tempo tenho minhas próprias convicções, o que não é para esse momento. Depois que conheci Jesus, eu parei de beber. Nem socialmente eu bebo há 26 anos. Para mim, beber ou não é questão de aliança. Há muito tempo, Jesus me disse que se eu parasse de beber, mesmo socialmente, e fizesse uma aliança com Ele, eu revelaria coisas escondidas na palavra e me levaria a lugares que nunca imaginei. Esta é a minha aliança, é uma decisão pessoal com Deus. Estou muito satisfeito com os frutos que colho e não trocaria isso por nada. Dei esse testemunho em algumas formações para pregadores e servos em geral, instigando-o a fazer uma aliança com Deus, já que tinha sede de evangelizar, a fim de obter a graça de ir além dos demais. Recebo sempre relatos e testemunhos de quem comprou a ideia de que houve um crescimento elevado no ministério, mudanças no casamento, na autoridade espiritual, etc. Portanto, a aliança é muito mais do que abrir mão de algo que possa ser errado, mas é abrir mão de algo que poderia seguir naturalmente, mas renunciamos em função de uma conquista e um preço que a pessoa deseja pagar. Então aqui ele trouxe esse testemunho do que ele fez, desta aliança que ele fez. Irmãos, se nós prestarmos atenção, ele falou do ministério dele de pregação, mas aqui ele usou também a palavra casamento. Não é só para o ministério, irmãos. Nós falamos sempre assim: eu vou fazer uma aliança com Deus, mas eu não tenho ministério, eu não sou da igreja. Não, a aliança com Deus é no âmbito familiar, é no âmbito de qualquer coisa que nós fazemos, nós podemos fazer uma aliança com Deus. Para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom esposo, uma boa esposa, uma aliança com Deus, porque é esta aliança que vai nos ajudar com a força de tudo que Jesus prometeu. João disse no capítulo 21, versículo 25: se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez em 3 anos, os livros não caberiam neste mundo. Refrescando a sua memória, Jesus andou sobre as águas, ressuscitou 3 mortos, proveu 2 multiplicações de pães e peixes, curou paralíticos e leprosos, expulsou demônios e por aí vai. Jesus diz que se você fizer aliança com Ele, você vai ser a extensão do seu ministério. Assim, Pedro ressuscitou uma menina chamada Dorcas, no capítulo 9, versículo 32 de Atos dos Apóstolos. Paulo ressuscitou um menino chamado Eutico, no capítulo 20, versículo 7. Entendemos que quem faz a aliança com Deus recebe o mesmo poderes que o Pai deu a ele. Não estou falando aqui de quem está inserido no meio de pregadores e ministérios. Não. Você pode fazer uma aliança com Jesus para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, ter dignidade, responsável no trânsito, ter a mesma sabedoria que Jesus tinha, a mesma pureza, o mesmo discernimento, os mesmos olhos espirituais. Olha que bonito, irmãos. Nós podemos ter esses dons para usar com os nossos. No momento de oração, no momento de estar em confraternização com a nossa família. Irmãos, a todo momento nós podemos ter esse discernimento que Jesus tinha, de olhar o coração, de olhar, de entender num momento que está prestes a acontecer uma discussão, assim como os fariseus pegavam Jesus e queriam questioná-lo, assim quando às vezes nós estamos na nossa família, na nossa casa, e alguma coisa a gente já percebe, não, isso vai gerar um conflito, isso é sabedoria espiritual, é um dom de Deus. E irmão, quando nós fazemos uma aliança com Deus, Ele nos dá este dom. E aqui vai estar assim para nós: por onde passava, a sombra de Pedro curava, e as toalhas que Paulo usava curava coxos, aleijados em praça pública. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, conta isto. Só resta as obras que Jesus faz, já é sobrenatural, mas agora Ele quer nos dar o bônus ao dizer que faremos obras maiores que Ele fez. O que seria do ressuscitar dos mortos, por exemplo? Jesus ressuscitou 3 mortos. A expressão obras maiores não se traduz como conhecemos. Obras maiores no grego é ergon.
que significa obras ampliadas. Portanto, Jesus não está falando de obras maiores no sentido de tamanho, mas sim de amplitude. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que Pedro pregou, converteu 3.000 pessoas. Jesus não converteu 3.000 pessoas em uma pregação. Então a obra de Pedro estava fazendo fruto da sua aliança com Jesus, foi uma obra maior, que ele realizara por Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a Bíblia diz que, depois da pregação de Paulo, Barnabé converteu um casal muito importante chamado Áquila e Priscila. Jesus foi a uma festa de casamento, transformou a água em vinho, mas não converteu nenhum casal em 3 anos. Então a obra de Paulo e Barnabé estava fazendo frutos de uma aliança com Jesus. Foi uma obra maior, que é realizada por Jesus. Outro dia alguém me perguntou: Moisés, você tem vontade de ressuscitar um morto? Ele respondeu: tenho sim, mas tirar um jovem das drogas também seria ressuscitar um morto? Isto são obras maiores. Olha que lindo. Irmãos, muitas das vezes nós queremos ver um morto levantado do caixão, mas se nós orarmos para um viciado em drogas, nós podemos tirar ele das drogas. Isto é ressuscitar o morto. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo nos diz: nós não sabemos orar como convém. Jesus prometeu que quem fizer aliança com ele vai obter o que pediu, independente se pediu ao Pai ou a ele. Da mesma forma que aprendemos com os santos que Maria chegamos a Jesus. Se ele apresenta como caminho que leva ao Pai, e ninguém chegará se não passar por ele, Maria é a medianeira entre nós e Jesus, é o mediador entre nós e Deus. Quando temos uma aliança com Jesus, ao pedir algo ao Pai em seu nome, o Pai leva em consideração os méritos da sua paixão. Não existe uma oração pronta, uma fórmula mágica, uma novena infalível. A receita de tudo que desejamos está numa aliança de quem pede. Irmãos, o Senhor, quando Ele pede a Deus, Jesus, quando Ele pede a Deus, é pelos méritos que Ele fez na sua cruz. Isto é uma aliança. É muito bonito quando Ele traz para nós. Não existe receita, uma oração infalível, não. É uma aliança. Lembramos aqui Ana, mãe de Samuel, durante anos e anos ela sofreu por ser estéril. Humilhada, chorava na presença de Deus, desejando um filho. Acredito que a oração era boa, as lágrimas também. Deus se compadecia dela, mas cada ano voltava no templo derrotada. Um belo dia ela entrou no templo, estava em uma reação tão diferente que por trás do véu do sacerdote, Eli imaginou que ela estava bêbada. Então ela disse ao Senhor que lhe se concedesse um filho, ela daria ele para ser criado no templo, para ser sacerdote. Qual o nome disso? Aliança. O sacerdote sai de trás e diz que ouviu a oração e que ela vai ter um filho. Mas qual a diferença da oração de anos anteriores para este ano? Oração acompanhada de uma aliança. Quando a Virgem Maria deu o seu sim, fez com o pai e com o filho uma aliança. Nas bodas de Caná, o pai mudou os planos adiante a hora de Jesus fazer os milagres. Reorganizaram o projeto porque quem estava pedindo era alguém que tinha aliança. São Luís Maria Grimond de Montfort chama esta aliança de tratado da verdadeira devoção, de capital de graças. Jesus disse para não ajuntar tesouros na terra, onde a traça corrói, mas deve ajuntar tesouros no céu. A aliança é como um barco espiritual, onde vamos depositando os créditos serem utilizados no momento oportuno e impossível de dar errado, pois depositante tem um crédito. Outro exemplo é a história do rei Ezequias, contada pelo profeta Isaías no capítulo 38. Era um homem muito temente a Deus e ora doente. Recebeu uma visita do profeta e disse que ele iria morrer. Quando o profeta sai, ele começa a chorar, voltando para a parede e diz: Senhor, que ele era um servo e desejava desde a sua juventude. Naquela hora, Deus está sendo lembrado da aliança que Ezequias tem com ele. O Espírito move o profeta, que volta e diz a Ezequias: recebeu mais 15 anos de vida. Olha o poder de uma aliança, irmãos. Ele recebeu mais tempo de vida porque ele tinha uma aliança. Se Deus não te
Se Deus não lhe ouviu ou lhe atendeu, verifique se está gerada uma aliança, em que grau está. Muitos começam a caminhar, interrompem a aliança no meio do caminho. O mundo espiritual é assim. Para cair numa muralha de Jericó, tiveram que marchar 7 dias. O fato do cerco de Jericó, ele fala assim, eu falo pelo cerco de Jericó porque muitos conhecem e amam fazer, mas seguem um dia ou outro, quebram a aliança e querem a muralha derrubada no 7º dia. Irmãos, quão bonito é este tema para nós hoje, aonde nós estamos quebrando a aliança com Deus. Muitas das vezes nós fazemos esta aliança. Eu vou dizer aqui aliança, né? A gente costumeiramente fala uma promessa. Irmãos, nós temos que fazer uma aliança verdadeira com o Senhor. Aquela aliança que, como um casamento, que ela não termina. É uma aliança que nós pedimos ao Senhor algo e vamos lá, cumprimos aquela promessa e depois. Nós vemos na quaresma, nós fazemos um propósito de 40 dias sem aquilo, e quando acaba a quaresma, nós voltamos a fazer tudo novamente. Irmãos, a aliança é algo que não termina. É algo que nós vamos continuar com o Senhor. E Ele quer ressuscitar esta aliança em nós. Se você tem quebrado essa aliança, quebrou essa aliança ou não tem essa aliança, eu convido a você a fazer uma aliança com o Senhor. Eu tenho a minha aliança própria, graças a Deus. Deus tem me dado força de cumprir esta aliança difícil, muito difícil. Mas é Ele quem nos dá força, até mesmo nas próprias alianças que fazemos com Ele. O Senhor Deus dava força a Jesus através do Espírito, das suas orações, das suas subidas aos montes, para ter força nessa aliança. E o Senhor, Ele vai te dar força. Às vezes você fala, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir, eu não consigo, é muito difícil, mas arde dentro de você o desejo dessa aliança. Faça e peça ao Senhor esta força para que você consiga. Irmãos, como é difícil a gente falar assim, eu vou fazer um jejum de Daniel de 21 dias, eu vou tirar pão, eu vou botar pão em água. Irmãos, quão incrível é você fazer uma aliança assim e conseguir ficar 21 dias de pão e água. Porque, irmãos, é o Senhor quem dá força. E o Senhor, Ele quer uma aliança que não se quebre, uma aliança interminável. Por isso que a aliança tem esse formato, porque é uma aliança interminável. E isso Ele quer comigo e com você. Quando eu medito o livro, eu primeiro leio para mim, eu vejo que o Senhor quer comigo. E eu sei que Ele quer uma aliança. Ele quer outra aliança comigo para fortalecermos o nosso relacionamento. E Ele também quer uma aliança com você. O Senhor está ressuscitando em nós hoje esta aliança. Se você conhece mais pessoas que o Senhor deseja falar, deseja levar esta aliança, você conhece pessoas que quebraram a aliança, manda esse vídeo, irmãos. Nos ajuda a evangelizar, a levar esse evangelho, a palavra de Deus a muito mais almas. Curta, compartilha, comenta. Nos ajuda tanto, irmãos, a esse evangelho chegar a muito mais pessoas. Esse é o intuito do canal. E isto é uma aliança. Que Deus abençoe você.